Eita, 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 eita. Voltamos, voltamos. Olha, foi fapt-vupt, gente. Não pode sair daí não, não pode sair daí não. Quer saber se vocês estão aí. Iniciando mais uma aulinha. Ética organizacional e profissional. Vamos que vamos, galerinha. Olha o conteúdo hoje, olha o conteúdo. Pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa, por meio de quê? Da comunicação, se comunicar melhor. Cadê Curral Novo? Cadê Hugo Napoleão? Cadê Juazeiro do Piauí? Cadê Prata do Piauí? Eu quero saber se vocês estão aí ainda. São Julião, João Pedro do Piauí e São Miguel da Baixa Grande. Isso mesmo, vamos que vamos, queridos. Olha aí. Tava falando de reputação, né? Na primeira aulinha. Pois é. Eu falo de reputação e aí eu faço tenho que grifar algumas situações aqui, ó. Acerca de conduta ética, acerca da reputação, por exemplo, na área, pode ser de servidor público? Pode. Os impactos que isso ocorrem, mas saber que sempre, quer seja no setor privado, quer seja no setor público, a nossa atuação ela vai estar sendo monitorada, certo? Ultimamente, a gente sabe que o que acontece, né, nos veículos de comunicação, elas estão disseminando, gente. Estão disseminando as matérias jornalísticas. De uma certa forma, a gente está tendo hoje mais matérias voltadas para a questão de éticas. E aí eu tenho esses construtos que eu quero que você perceba aí, ó, acerca da atuação profissional. Você olha para a atuação profissional hoje do gestor de gente e se ele não tiver uma base sólida, tá, voltada para os seus princípios, pode ter certeza, essa atuação profissional aí, ela vai sucumbir. O fator antiético hoje, ele é muito grande em todos os setores. Setor público principalmente, nós temos aí um certo vício. Mas o setor privado não fica atrás não, gente. O colocar as pessoas numa postura, numa atuação profissional, exige do recursos humanos, primeiro, uma autorreflexão acerca dele. Será que você é referência? Será que você vai estar sendo referência como profissional? Será que você já conhece a sua personalidade, principalmente? O teu conhecimento acerca da tua personalidade te respalda acerca disso? Você consegue mapear as suas habilidades e competências? Por quê? Porque o que acontece como conduta antiética é que quando você entra numa empresa ou entra no setor público, já existem alguns vícios acontecendo lá, ou você vai levar esses vícios para lá. E agora aí, pequenas coisinhas podem se caracterizar como conduta antiética que você acha que não é. Por exemplo, você enfatizar os seus interesses apenas para tirar vantagem das pessoas, tirar vantagem da posição que você está. Quando você usa o seu cargo, ou você usa as pessoas apenas para tirar vantagem, você está tendo uma conduta antiética. Hoje nós temos uma das perspectivas, por exemplo, os profissionais da saúde estão sendo enfatizados e muito, porque nós estamos tentando sair de uma pandemia, mas a saúde, a educação e a segurança pública são três eixos excepcionais, onde você, quando vê que acontece uma conduta antiética, você fica assim, poxa, se nós temos profissionais da área de saúde, da área de saúde e da área de segurança pública ou da educação que tem antiética, e você imagina em outras áreas. Vou dar aí, por exemplo, um exemplo de um trabalho que a gente fez em um hospital, de mapeamento em relação às condutas antiéticas. Infelizmente, meus queridos,
em alguns hospitais públicos, tá? E a gente fez essa área pública, existem alguns profissionais da área de saúde que, às vezes, por estarem tão cansados, mas isso não justifica, cansados daquela labuta, daquele dia a dia, que é estressante mesmo dentro do hospital, eles negligenciam o atendimento das pessoas. Praticamente deixam as pessoas morrerem. E vão de encontro àquela conduta que eles defenderam como uma missão de vida, que é cuidar da vida do outro. Então, profissionais que estão começando a sentir a necessidade de estarem exauridos fisicamente ou mentalmente, eles precisam já entender que eles ou vão cuidar desta situação, ou o cansaço, por exemplo, pode levar a uma conduta antiética e pode acabar com a reputação de um servidor público. Um profissional de saúde hoje, que é disputado e muito nos hospitais, ele faz a diferença, por exemplo, e aí você vê dentro da saúde, se ele consegue humanizar, pasmem vocês, se ele consegue humanizar as relações com os companheiros e com os pacientes. O detalhe é tão pequeno, mas assim, poxa, mas não é um ser humano para outro ser humano, aí você fala de humanizar, pois é. Pasmem que esse termo é utilizado como alguma coisa que é, assim, uma inovação dentro da área de saúde. Mas por quê? Porque acaba que o profissional desta área de saúde, ou da área de comunicação, ou da área de finanças, ou da área... pode ser qualquer área, mas estou dando ênfase na saúde porque lida com vidas, tá? Acaba que ele entra num ritmo de estar executando automático e ele perde a sensibilidade. E quando ele perde a sensibilidade, ele perdeu a razão daquela reputação que ele construiu. Então é sério a gente levantar esses dados aí, porque quando a gente vai para uma conduta antiética, por exemplo, na área privada, a conduta antiética com o fabricante, a conduta antiética com um fornecedor, a atuação profissional ética, ela é verificada também como um ponto diferencial. Não era para ser, né, gente? Não era para ser. A gestão da reputação, ela vem como um diferencial hoje, mas ela vem como um diferencial para que você possa estar aplicando a ética profissional como um princípio que vai estar regendo o teu comportamento como um trabalhador, membro de uma equipe, de um ambiente de trabalho. Ponto. Em que você vai receber algumas instruções antiéticas, que você é que vai escolher esse caminho ou não. Você deve agir de uma forma que você possa saber o seguinte, que isso vai contar para a sua reputação, e isso vai contar para situações que acontecem e vão construir a tua carreira. Porque qual seria a importância da ética, então, na questão profissional e organizacional? Qual seria essa importância? De garantir o bom andamento das atividades do dia a dia, suas e dos outros, de propiciar uma criação de um clima organizacional e uma cultura pujante, saudável e harmoniosa. Principalmente se você entra num contexto de análise desse histórico, porque se você tem uma ferramenta, por exemplo, de avaliação de desempenho, aí pronto. Essa avaliação de desempenho, ela vai trazer esse contexto para você. Você vai saber o seguinte, vale a pena aumentar a produtividade de forma antiética? Não vale. Só vale se for ético. O profissional, ele tem que ter o entendimento que ele traz um conjunto de parâmetros e de atitudes que são corretas e honestas para construir a reputação dele, do profissional. E concomitantemente, paralelo a isso, a empresa, facilitando quem vai estar seguindo aquela pessoa de ter como referência. Os códigos de éticas, que nós já mencionamos muito sobre isso, servem para isso. Servem para você ter uma condução, e nessa condução, logicamente, a gente sabe que ninguém é perfeito. A gente sabe que você, que nós, que eu, estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a fracassos. Agora,
quando é por negligência, quando é por omissão, que tem uma conduta comportamental antiética, aí é outra história. O mérito aqui é reconhecer e assumir que a gente tem erros e que nós estamos buscando acertar. O mérito é esse, sem fugir das responsabilidades e nem tentar colocar culpa no outro. Porque a gente vê no mercado é muito isso. As pessoas dizendo, não fiz isso porque fulano não fez isso. Tá, e a sua parte? E a sua parte? Admitir o próprio erro é uma conduta ética que vai criar uma reputação para você que ninguém vai poder questionar, gente. Ninguém. Agora, perceba o seguinte. Coisas pequenas. Como jogar lixo, deixar que o lixo... Você está passando pelo corredor da tua empresa. Você vê o lixo lá e você não pega. Isso é consciência, né? Falta de consciência. Agora você está andando dentro da empresa e você joga o lixo no chão. Isso é uma conduta antiética. Tá? Jogar lixo fora do carro, por exemplo, ou então jogar lixo no meio ambiente. Conduta antiética. Furar fila, gente. Furar fila. Entendeu? Isso aí não adianta nada. Você criou uma reputação e você vai querer furar fila. Naquela história de que dá um jeitinho brasileiro aí, vou furar fila. Né? Maltratar animais. Uma conduta pessoal, antiética. Prejudicar colegas dentro. Só porque você não quer que aquela pessoa cresça. Olha só a conduta antiética aí acontecendo. Entendeu? Essa atitude que você vê como antiética, que eu coloco para você aqui, vai se contrapor à conduta ética de ser uma pessoa que respeita os semelhantes em relação à vida delas, que respeita o patrimônio onde você está habituado a estar participando as suas atividades com os colegas, o bem-estar, que respeita o bem-estar das pessoas, o seu direito termina onde começa o do próximo, principalmente. E entra uma questão aí, ter em mente a justiça social, a igualdade entre todos, e dentro da empresa do mesmo jeito. Que ninguém possa ser prejudicado, simplificando a tua relação com os outros. Se você sabe de alguma coisa que pode prejudicar alguém e você não fala, você está sendo antiético. Você vai deixar de realizar uma ação positiva, contribuindo para a vida de alguém. Então, saiba disso. Saiba que a ênfase que a gente dá aí, nessa segunda parte desta reputação, é para você ter esse entendimento de que não interessa se é setor público ou setor privado, tá? Não interessa acerca disso. Avançando, nós temos o quê? Eu tenho dois caminhos. Eu tenho um da antiética, que é esse aqui, do xizinho, e tenho o do Vzinho. Qual é o que você vai escolher? A resposta está com você. Quando eu avanço na reputação e essa credibilidade ela é construída, é claro que o que vai enfatizar é o reconhecimento dos outros, gente. À medida que você vai legitimando as tuas ações, falar e fazer. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, desconstrói a tua reputação. Tá? Se vai falar, faça. Então é preferível nem fazer e nem falar. Mas vai defender alguma coisa? Opa, defendendo isso, eu posso chegar a uma conclusão de que você fala e faz. E sempre eu vou ter um cenário onde eu vou estar discutindo. Eu faço o que é certo ou eu faço o que é errado? Reputação, ela só é alcançada quando você tem um histórico de fazer. Fazer. Lembra daquela nossa formulazinha simples? Do fazer o conhecimento acontecer? Pois é. Se eu quero ter uma reputação, eu tenho que antes fazer. Mas antes de fazer, eu tenho, que ser, gente. Eu tenho que ser um profissional do dia a dia.
ser, estar, sendo, vai correr atrás de lucro, ok, mas o lucro, respeitando as pessoas e o meio ambiente, trazendo para a tangibilidade da tua reputação, as ações mostrando isso, a criação de expectativas, o exercício da tua profissão como recurso humano. Saiba que um dia as pessoas podem não reconhecer agora no momento, mas um dia as pessoas vão falar do que você já fez, do que você contribuiu para outrem. Então, antes de querer ter uma reputação, faça e seja alguém que coloca em prática o conhecimento que você está buscando agora. Aí você tem o seguinte, aí como é que eu faço para melhorar a reputação de uma empresa? A gente deu até alguns exemplos de reputação de empresas que tiveram, né, grandes escândalos de corrupção ou de falhas, até mesmo com postura antiética, como a Vale do Rio Doce, como a Petrobras. Empresas grandes que se destacam no mercado e que vêm trabalhando o reeditar. Primeiro, eu tenho que trabalhar a imagem. O relações públicas, gente, de uma organização, ele é responsável pelo contato com os veículos de comunicação, mas para trabalhar a imagem institucional da empresa. Você, junto desse profissional, você sendo do RH, você vai ter esse entendimento aí, de avançar em relação a o que é que você precisa melhorar na imagem que a empresa deixou a desejar em relação às ações dela. Entra aí, este foco aqui, este foco vai ser no foco externo, tá? Externo, nas variáveis do macroambiente. Mas, seguindo essa linha, também tem a transparência. As pessoas entenderem o que você realiza realmente. Se você investe em responsabilidade social, a empresa, e o RH está lá junto, o RH tem que entender o seguinte, que ele vai ter que ter um relatório de relações de responsabilidade social, das ações que ele fez, da prestação de conta dele. Então, tudo que ele fez, como é que ele contribui, como é que ele retribuiu isso para a sociedade. Sempre tendo o plano B, o C, para se preparar para o pior. Algumas coisas que acontecem que a empresa, nós não estávamos preparados. Mas por quê? Se já estou lidando com essa situação há muito tempo, e aí ainda vou dizer que não estava preparado. Reforçando isso tudo, o trabalhar do marketing. É claro, o marketing aqui, reforçando os 5 P's. Reforçando os 5 P's. Lembrando que quais são os 5 P's? O P de produto, o P de promoção, o P de preço, o P de ponto de venda. Mas o último P, o P de pessoas. Sem as pessoas, não tem os outros P's. Sem as pessoas preparadas para estarem defendendo a organização, comprometidas com a organização, e o comprometimento pode ser ou afetivo, lembram? Ou instrumental, ou normativo. O afetivo, é claro que entra o emocional. Colaboradores que são comprometidos e que verdadeiramente vendem a empresa para outras pessoas lá fora, comentando e falando das suas melhores práticas, as práticas de alta performance. O instrumental, ele vai ser comprometido analisando o que está escrito e propagando, por exemplo, sobre o regulamento. Aliás, no instrumental, ele entra, que eu confundi aqui com o normativo, ele entra com a perspectiva da relação de custo-benefício. Se a empresa, no instrumental, tá, gente? Se a empresa,
ela fornece canais de investimento como educação corporativa para esse colaborador, ela vai se comprometer também em ser ética e demonstrar isso para a sociedade. Já o normativo, ele vai ser focado mais nas leis, nos regulamentos, nas normas. E se a empresa tem dentro das suas normas, dos seus procedimentos, códigos de conduta, meus queridos, pode ter certeza. Ele também, que é comprometido, ou ele ou ela, vai externar isso por meio de ações do marketing. Também, lembrando, para todos vocês que estão aí, meus queridos, que estão aí, tanto no IPTV, tanto no YouTube, que isso é o básico. Isso é o básico. Certo? Pessoal aí de São Miguel da Baixa Grande, pessoal de Prata do Piauí, Pau d'Arco, pessoal de São Pedro, São Julião, Juazeiro do Piauí, que mais? Hugo Napoleão, Curral Novo, Cleidilândia, Carvalho que chegou aí. Isso é o básico que a gente está falando. Mas ainda em reputação, hoje, com relação a produtos, com relação a empresas, muitas empresas se certificam com a ISO, gente. A ISO, para quem não lembra, é uma instituição, né, tem uma sigla em inglês, que tem a sua base lá em Genebra, na Suíça, e que ela fornece um conjunto de normas para que produtos e serviços eles sejam encaixados e sejam monitorados na conformidade de terem uma reputação positiva na atuação dentro do mercado. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Inmetro, de metrologia da qualidade tecnológica, que tem a seguinte missão: fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua produtividade, por meio da adoção de quê? De mecanismos destinados à qualidade ou à melhoria da qualidade dos produtos e serviços. Se você quiser dar uma olhadinha, tem o sitezinho para depois você verificar acerca da missão. Todavia, entenda que a gente consegue sim ampliar nossa capacidade de avaliar a subjetividade. É difícil, mas temos alguns pontos que podemos nos basear, como por exemplo o Estatuto da Confiança, onde você vai monitorar o credenciamento das entidades, e aí nesse credenciamento, se elas têm uma certificação. Todavia, se elas têm a certificação, eu tenho que reforçar quais são os nortes em relação a essa credibilidade. O que eu tenho? Está alinhado com os meus princípios? A confiança, a boa-fé, ela é otorgada para esta parceria que possivelmente possa ser levantada dentro do meio empresarial? Então, credenciamento, credulidade, credibilidade, certificação e confiabilidade, gente, são pontos cruciais dentro desse Estatuto da Confiança. A vantagem competitiva é um dos principais fatores, porque se eu tenho empresas com reputação, lógico que eu vou ter mais descrições positivas acerca das pessoas que estão trabalhando. Mas aí, o que eu tenho que diminuir dentro das organizações? Isso aqui, ó. Fofoquinhas. As fofoquinhas eu tenho que diminuir. Porque essas fofocas, elas disseminam, além de mentiras, elas disseminam também posturas antiéticas. São as pessoas falando mal das outras pessoas. Não é? Então, a língua dessas pessoas pode enforcar, como está aí nesta imagenzinha aí, ó. Às vezes algumas pessoas se enfocam com a própria língua. Por quê? Porque elas não sabem ficar caladas. Elas têm que ser reeducadas para ficarem caladas. Tem como acabar a fofoca? Aí eu pergunto para você, né? Porque uma empresária já perguntou para mim:
Loyola, tem como acabar a fofoca? Aí eu disse para ela, tem se você acabar as pessoas. Se você acabar as pessoas, você pode acabar com a fofoca. Mas se não, fofoca vai existir. O que é o papel aqui? É o líder cortar essas fofocas. Vai cortar, diminuir, controlar dentro da empresa. E você sendo o líder, você vai segurar essas fofocas. Porque fofocas, elas também dão um sentido negativo e acabam com a vantagem competitiva da empresa. O investimento tem que ser constante na questão da comunicação. O respeito à opinião de cada um, porém, o que a empresa quer passar com a sua imagem positiva. Ações, por exemplo, sociais, gente, elas são disseminadas, mas aí ainda assim eu ainda vou ter pessoas insatisfeitas. Ações sociais para o mercado, por exemplo, de algumas empresas, de forma ética, sim, mas se a empresa faz ações sociais para o mercado e não faz para o seu colaborador, ela não está sendo ética. A questão do buscar, conquistar, primeiro, a confiança e ganhar o colaborador, conquistar o coração e ganhar um aliado, tem diferença sim. Então, quando você move as pessoas com um sentido emocional, que é comportamental, pode ter certeza, os colaboradores vão estar comprometidos dentro da organização de uma forma mais afetiva. A responsabilidade quando é defendida dentro das empresas. E aí eu pego, por exemplo, em programas sociais, eu vou investir nos meus colaboradores, eles ocupando o serviço, né? Ocupando a hora de serviço deles em ações sociais, eu estou mostrando que eu estou criando uma reputação extremamente competitiva. Todavia, saiba que a cultura deve disseminar que se você se ocupar com a solução, o mais produtivo é mais produtivo do que você se ocupar com os problemas. Então, hoje as organizações, ao invés de ter pessoas que estão mapeando o problema e não trazendo soluções, ela está querendo pessoas que tragam no mínimo 3 soluções para cada problema. Que não saiba só apontar os problemas, que traga soluções também. Porque isso faz com que eu crie uma reputação de respeito, ética e transparência entre as pessoas e que eu possa valorizar as minorias, dentre elas, minorias como, por exemplo, pessoas com deficiência, que eu possa ter isso e a empresa possa ter essa política de estar lá em contato com as pessoas e ter um número de pessoas com deficiências, portadores de necessidades especiais, fazendo parte do time, gente. Só então, eu coloco para vocês essa reflexãozinha aí, ó. Você é o reflexo da sua mentalidade, tá? O reflexo da sua mentalidade. Por quê? Porque se fala muito em mindset, mas nós precisamos avançar no mindware. Por quê, professor? Porque o mindware é o uso do conhecimento que você já tem. Conhecimento que fez você chegar até aqui, não é o mesmo conhecimento que vai levar você à frente. Tá? Você está adquirindo mais conhecimento para levar você para o futuro. Então lembra disso. Usa o teu conhecimento, usa o teu mindware. Conhecimento que você já tem. A forma de pensar diferente para ter um resultado diferente. Tá ok, meus queridos? Vamos para aquela horinha, aquela última meia hora. Olha só, prepara aí papel e caneta. Eu quero todo mundo aí participando, eu quero todo mundo aí respondendo. Nós temos aí Pau d'Arco, temos aí Prata do Piauí, que sempre estão respondendo. São Miguel da Baixa Grande também. São Pedro do Piauí, São Julião, quero vocês junto aí. Hugo Napoleão também, Curral Novo também, hein? Quero vocês tudinho na primeira pergunta.
E qual é a primeira pergunta dentro desse contexto, meus queridos? Qual é a primeira pergunta? Qual era a relação entre a ética profissional e a ética organizacional? Então vocês vão ter vou dar aí 2 minutinhos. 2 minutinhos, foi! Eita, 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 minha gente, rapaz. Só Prata do Piauí e São Miguel da Baixa Grande que responderam. Cadê São Pedro do Piauí? Cadê São Julião? Cadê Hugo Napoleão? Cadê, gente? Cadê Curral Novo? Meu Deus, acho que eu vou dar só mais 1 minuto, minha diretora, para ver se vem mais alguém. Mais 1 minutinho. Eita, queridos, vamos ver. Olha aí a resposta. Olha só a resposta aí, ó. Olha só. No mundo corporativo hoje, gente, ela está presente como definição profissional e empresarial, mas a primeira está ligada ao conjunto de normas, ou seja, a profissional, a consciência do profissional, do colaborador, nesse contexto aí de estar se relacionando com os valores e o comportamento da organização. Então, entenda o seguinte, tanto Prata do Piauí como São Miguel da Baixa Grande acertaram, hein? Porque o foco é você fazer essa conexão entre o comportamento, os valores, a missão e a visão. Lembrando que quando eu entro com a questão da ética organizacional,
ela está enraizada lá na razão de ser da empresa. Qual é a razão de ser da empresa? É a missão. E qual é a razão, aliás, qual é a prospecção de futuro da empresa? É na visão, ela tem que estar lá dentro, escrito, fora, que tudo que está nos valores da empresa, gente, tudo que está nos valores da empresa, precisam ser trabalhados, por exemplo, dentro da ferramenta de avaliação de desempenho dos colaboradores, para conectar um com o outro. Essa conexão ela só é feita na avaliação de desempenho. Quem é o responsável pela avaliação de desempenho da empresa? Recursos humanos, o gestor de gente. Vocês, meus queridos. Com base em que? Você vai elencar o que você vai estar avaliando tecnicamente aquele profissional e comportamentalmente aquele profissional. Por exemplo, então a turma aí de Pau d'Arco, aí Francisco José, Maria Thaís, Michel, Ricardo, Victor Gabriel, Luiz Fernando, respondam também, hein? Eu quero vocês respondendo. Essa turma todinha aí que vai estar dentro da empresa, sendo técnico em recursos humanos, vai estar responsável por isso. Se posicione já agora, já coloca as respostazinhas que vocês acham melhor, tá? Com os nossos alunos aí, com o nosso mediador. Quem é o nosso mediador aí de Pau d'Arco? Coloca aí, por gentileza, o nomezinho, tá bom? E nós vamos para a próxima questão, então. A próxima questão é qual é o papel profissional, aliás, da ética profissional nas organizações. Quero todo mundo participando. Eu quero o pessoal de Pau d'Arco aí mandando ver. Eu quero o pessoal aí de Prato Piauí continuando. E São Miguel da Baixa Grande também. Além dos outros. São Julião, Hugo Napoleão, Curral Novo. Quero essa turma forte aí, hein? Vou dar 2 minutinhos. Foi! Voltamos. Galerinha. Tava brigando aqui com a minha diretora, tava brigando com ela. Depois eu falo que eu tava brigando com ela. Galerinha, eu quero ver aí mais respostas, rapaz. Curral Novo aí respondeu. Gostei da reação aí. E gostei dessa reação. A turma aí de São Miguel da Baixa Grande colocou, tem um papel de estabelecer valores e princípios para uma boa convivência na empresa. Prata do Piauí colocou, é importante devido aos valores
e orientação estabelecida para ela, para com os colaboradores. E Curral Novo, estabelecer valores, auxiliar no desenvolvimento. Vamos fazer assim, galera. Então, estou gostando de ver da participação. Eu quero assim, ó. Vocês vão colocar as respostas, como é subjetiva, todas elas estão verdadeiras aí. Todas elas estão seguindo num eixo de raciocínio lógico. O que eu vou querer? Vou querer que vocês incrementem um pouco mais, de acordo com a percepção de vocês também, tá? Não fica com medo de arriscar, não. Eu quero que vocês coloquem essa situação, até mesmo para a gente discutir sobre o que vocês colocaram. Então, as 3 estão certas. Quero mais participação aí de todos, hein? Vou para a resposta. Qual é? Olha aí. Olha só. Ética profissional é muito importante para as organizações, uma vez que ela estabelece valores, princípios necessários a uma boa convivência no mercado de trabalho. Além de orientar o profissional como ele deve agir, prezando por ser correto e justo. Então entra aquele contexto, por exemplo, ó, quando você sabe acerca daquela ferramenta de empowerment, você conhece que empoderando, a questão da metodologia de que empoderando as pessoas você pode trazer mais resultados positivos. Se você conhece uma ferramenta, um instrumento, tem um conhecimento acerca daquilo e não coloca na execução, no dia a dia, você também está contribuindo para que algumas pessoas tenham postura antiética. Você está sendo partícipe daquela situação. Então a ética profissional ela é importante nas organizações por causa disso. Porque você reforça sobre a ter essa postura e melhora a convivência com as pessoas. Correto? Vamos agora, eu quero mais participação, quero que vocês escrevam mais, hein? Coloca mais coisinha aí. Vamos para a próxima pergunta. Quais as consequências da falta de ética no ambiente profissional? Coloca um pouquinho mais. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Foi! Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Rapaz, só Prata do Piauí. Ah, não. Agora temos São Miguel da Baixa Grande e também Curral Novo aí colocando diferente. Isso mesmo, intrigas, desânimos, as consequências aí, as rupturas nos relacionamentos. Prata colocou isso, aí São Miguel da Baixa Grande colocou o quê? Pode causar impactos negativos,
compartilhamento de informações sigilosas, intrigas. Já estou vendo gente já mandando ver no YouTube também, vou já para lá. Aí Curral Novo complementando, colocando, reduzindo, isso reduz a produtividade. Isso mesmo. Prejudica o clima organizacional, aquele clima pesado. Prejudica a harmonia entre os funcionários, reduzindo a eficiência. Isso, a Lane Mendes. Está falando de onde, Alane Mendes? Onde é que você está falando, minha querida? Agora eu vou responder subjetivamente, colocando aí, ó. Tá. Uma pessoa antiética, ela é capaz de compartilhar informações sigilosas da empresa, tá, gente? Ela causa intrigas, que vocês mencionaram aí, no trabalho, para ganhar, por exemplo, uma promoção e até mesmo atrapalhar negociações para se dar bem financeiramente. Então, você começa a ver, por exemplo, pessoas dentro do local, do ambiente de trabalho, para poder ganhar uma promoção, mentindo sobre a postura de colegas, por exemplo, tá? Para poder até mesmo colocar pessoas que são amigas dela, no caso, mentindo para que a empresa possa demitir alguém e colocar amigos para estar trabalhando junto. Isso é a falta de ética. Então você vê que algumas posturas que nós estamos mapeando aqui, elas realmente acontecem, tá, gente? Elas realmente acontecem no dia a dia. Então, perceba, quando tiver pessoas assim perto de você, se afaste delas. Se afaste de pessoas, por exemplo, que são sanguessugas, que só querem aproveitar de você, ver a nós, vosso reino e nada. Se afaste das pessoas que é como se fosse um porco-espinho, chega perto de você e te dá uma espinhada, você vai tentar ajudar. Essas pessoas, elas são agressivas e na maioria das vezes elas até se tornam antiéticas. Então, são posturas que você vai começar a mapear convivendo com as pessoas, que você vai começar a entender que, tá, você vai conviver com elas, mas você não tem que estar compartilhando dos mesmos comportamentos que elas. Vocês, como RH, vão lidar com muitas informações sigilosas. E há um caso, por exemplo, que eu coloquei para vocês uma vez, de uma profissional que ficou sabendo de duas amigas que iam ser demitidas, e a diretoria falou para elas que ela tinha que guardar esse sigilo durante 2 meses. É claro, a diretoria fez isso para tentar testar a profissional do RH. E o que aconteceu? Ela conseguiu segurar os 2 meses, essa informação sigilosa, não é? Mas as amigas dela, teve uma que não entendeu isso, certo? E ficou sem falar com ela, achou que ela deveria ter falado para ela. Só que aí, gente, entra a questão da profissão. Se você tem um código de ética a honrar, este profissional, ele tem que cumprir. E a amiga, ela tem que compreender. Se ela não tiver maturidade, ela não vai compreender. Foi o que ocorreu. Mas o que aconteceu? Depois que ela fez isso, ela segurou a informação sigilosa, os diretores promoveram esta profissional de RH. Por quê? Porque viram que nela podiam confiar. Porque eles sabiam que as duas colaboradoras eram amigas dela. E fizeram isso de propósito mesmo. Então você pode passar por situações assim. Então, professor, o que vai prevalecer na sua vida profissional é o código de ética e não a amizade? Exatamente, gente. Porque você mostrando que é ético para o seu amigo, se ele for seu amigo mesmo, ele vai respeitar essa posição. E você passando por uma situação dessa, você também vai respeitar a posição do amigo que fizer isso com você. Então não confunda uma coisa com a outra, certo? Não confunda. Então vamos para mais uma perguntinha. São considerados fatores éticos profissionais? Quais? Vai, coloco aí, eu quero mais de um. E vocês colocando muitos fatores éticos profissionais, considerados fatores éticos. Vou dar 2 minutinhos. Foi.
vamos que vamos, galerinha. Eita, Curral Novo respondendo aí, ó. Novo do Piauí, Prata do Piauí. As atitudes também sendo respondidas por São Miguel da Baixa Grande. São Miguel da Baixa Grande disse o seguinte: atitudes éticas, responsabilidade, gerenciamento do tempo, comprometimento, fidelidade. Gostei, estou gostando porque vocês não estão repetindo, vocês estão indo correr atrás. Resultado, Prata do Piauí colocou diferente. Pontualidade, compromisso, responsabilidade. Aí Curral Novo colocou educação e respeito com todos. Pois é, quem coloca primeiro tem a prerrogativa aí de não ser repetido. Então, ó, quero ver quem vai ser os primeiros nas próximas perguntas, hein? Vou colocar a minha resposta, que é subjetiva, ó, que está na nossa aulinha. Responsabilidade para saber gerar o seu próprio trabalho e cumprindo com os prazos estabelecidos. Gerenciamento de tempo para cumprir seus prazos. Marcar os seus compromissos e reuniões, chegar pontualmente no trabalho, no ambiente de trabalho, no seu expediente. Ou seja, Curral Novo complementou aí, Curral Novo colocou, ó, não compartilhar informações sigilosas, aí bota só o sigilosozinho, tá? Porque algumas podem ser compartilhadas, né? Se não tiver dentro da política da empresa. Cadê a Alane Mendes, que não respondeu ainda, hein? Vou mandar mais uma agora, mais uma. Quais impactos positivos sobre a ética nós temos, faltou aí só colocar, nós temos no ambiente organizacional? Vocês vão ter 2 minutinhos. Foi! Foi, gente. Tô vendo Curral Novo respondendo, botou promove um ambiente mais confortável e confiável. Praça do Piauí colocou atitudes éticas, melhoram o clima organizacional e o que leva a um aumento de expectativas de produtividade, impactos positivos. São Miguel da Baixa Grande, aumento de produtividade, estimula a harmonia no ambiente. A Alane Mendes colocou maior produtividade, estimula a harmonia e o melhor desenvolvimento profissional. A turma tá afiada, E é neste caminho que a gente vai. As condutas éticas, gente, geram reflexos positivos, tá? Com certeza. E isso faz com que a organização comece a também se conectar com seus empregados, na medida em que aumenta a produtividade, estimula a harmonia dentro do local de trabalho, ajuda o desenvolvimento das pessoas,
né, crescendo nas suas competências técnicas e comportamentais. Então é importante para vocês que isso fique realmente cristalizado na cabeça de vocês, para que vocês possam defender isso dentro da empresa. E só posso defender se eu tiver argumento, né? E para ter argumento eu preciso ter conteúdo, tá certo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Quais comportamentos são considerados antiéticos dentro de uma organização? Vou dar aí um minutinho. Show de bola, show de bola, show de bola. Curral Novo colocou desrespeitar os colaboradores, isso. Rádio Corredor, uma fofocazinha, né? Inventando histórias das pessoas, falta de educação, constrangimentos. Prata do Piauí colocou, ó, por parte dos gestores, omitir as informações, compartilhar as informações sigilosas. Vários exemplos de fraude. São Julião colocou, show de bola. Vamos que vamos. São Miguel da Baixa Grande colocou fraude, suborno, propina, compartilhamento de informações sigilosas. É isso mesmo, galerinha, é isso mesmo. E aí, é aí que eu me despeço de vocês. Eu me despeço, a cadeira tá aparecendo? Não vai aparecer mais. Gente, vamos finalizar essa aula de hoje, mas amanhã tem aula, viu? Amanhã tem aula nossa. É o que, professor? Amanhã tem aula nossa. Então, fica ligadinho. Tem aula nossa amanhã. Fui!